A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom estarmos juntos, amados. Sempre bom estarmos juntos, sempre bom podermos compartilhar, da palavra do Senhor. Muito bom. E ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo tempos difíceis. Todos os dias eu creio, queremos acordar com notícias boas e infelizmente nesses dias as notícias não são muito boas, mas eu sempre levo o meu pensamento na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos traz conforto, nos traz confiança, fé e esperança para a gente prosseguir. Então, nós sabemos que as coisas vão mudar e Deus está no controle de todas as coisas. Eu queria, junto com você, nesse momento que nós estaremos juntos, falar um pouco do amor de Deus. Nós falamos tanto das mãos dele, o quanto Deus opera, o quanto Deus faz. Falaremos hoje também dos feitos do Senhor, mas nós vamos ver o amor dele. E eu escolhi 2 versículos. Eu não escolhi, amados? Eu creio que o Senhor, ele nos leva a esses versículos, E em Jeremias 31, alguns falam, Jeremias é o profeta chorão, porque ele chorava muito, E ele escreveu Lamentações. Eu sou um profeta chorão, porque todas as vezes que eu vejo o tamanho da grandeza do amor, do zelo de Deus, do nosso Pai, eu me emociono. Eu me emociono com aquele que é tão grande, é tão infinito, mas se faz tão pequeno, tão próximo de nós e nos ama com tanto amor, com tanto respeito, com tanto zelo, com tanto carinho. Então eu vivo me emocionando facilmente quando nós conhecemos a este Deus Pai. E olha o que diz lá em Jeremias 31:3. Olha que lindo, olha que coisa que nos aproxima dele. A palavra diz assim: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Amados, eu vejo algo, não é só poético, é uma expressão que não consegue expressar todo o amor de Deus, mas expressa essa grandeza de amor. Aqui essa palavra é voltada para o seu povo, para o povo da nação Israel, mas não deixa de ecoar e chegar até nós, porque tudo começou por Israel, mas saiu de Israel para o mundo, e tudo vai voltar no final para Israel, para que Deus trate de perto com a sua esposa. Israel é a esposa do Senhor. E eu vejo, queridos, esse amor, quando ele diz com amor eterno, é um amor que não tem fim. Sabe, amados, que eu vejo aqui Deus falando assim: olha, meu povo amado, vocês erram, vocês podem sair para caminhos que não é aqueles que eu preparei para vocês, mas eu tenho um amor eterno, eu tenho uma aliança eterna e sempre estarei perto de vocês, porque vocês reconhecerão o meu amor e voltarão para mim. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Mas não dá para não ficar emocionado. Eu sinto essa palavra diante de mim e de você, é para mim, é para você. Que Deus nos envolva com este amor tão maravilhoso, com esse amor tão eterno. Eu gostaria, amados, de trazer aqui um exemplo. A Bíblia ela é permeada
de muitos exemplos do amor de Deus. Ela inteira é um livro de amor. É claro que passa-se por situações difíceis a humanidade, mas tudo que Deus se levanta para fazer para os seus é o amor dele derramado. E lá em Josué capítulo 2, quando o povo ele vai sair, ele já sai do deserto e vai começar a conquistar as terras, e ele está para entrar, para conquistar Jericó. Josué, aquele que substituiu Moisés, que Deus lhe disse ser forte e corajoso, tão somente seja forte e corajoso, Josué, vai e lidera esse povo. Agora Josué já tinha vencido duas nações ali, dois pequenos reinados, e ele tinha que atravessar um lugar de difícil acesso, que eram as muralhas de Jericó. Um penhasco, um lugar difícil de acesso. E Josué envia 2 espiões, 2 espias, para entrarem não só em Jericó, mas naquelas terras que eles teriam que invadir, que eles teriam que guerrear contra aquele povo, porque eles teriam que tomar aquelas terras, e ninguém vai dar de mão beijada as terras. Seria a base da espada. E quando esses 2 espias entram em Jericó, eles se hospedam na casa de uma mulher. Provavelmente, quando diz que eles se hospedaram ali, essa casa poderia ser uma hospedaria. E nada mais, nada menos, a Bíblia descreve que era o lugar, a casa da prostituta Raabe. E quando esses 2 espias adentram esta casa, já se vem a narrativa que o rei fica sabendo que 2 hebreus entraram ali naquela casa, e logo o rei envia os seus soldados para falar com Raabe. Raabe, ela diz: certamente esses homens estiveram aqui na minha casa, mas já foram embora. E se vocês forem rápido, vocês o encontrarão no caminho. E assim ela despistou aqueles soldados que estavam na captura dos espiões. E ela pega esses 2 homens, e a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que ela os leva para a cobertura da casa dela. E lá na cobertura da casa dela, ela os esconde, para que eles não fossem mortos, porque se eles fossem capturados, eles seriam mortos. E toda aquela situação acontecendo, Raabe, ela vai conversar com esses espiões, com esses espias, e lá em Josué capítulo 2, versículo 8, diz assim: antes dos espiões se deitarem, que eles iam dormir naquela noite ali naquele lugar, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, a nação toda de Israel que estava lá no deserto. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Vocês aniquilaram 2 reis, duas cidades, 2 reinos. E lá no versículo 13 ela diz: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, acabou as forças daquele povo, porque agora está vindo uma nação
cujo seu Deus é o Todo-Poderoso. O seu Deus é aquele que tem braço forte. Ele abre o mar e ele vence as batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da guerra. E ele está vindo contra nós. Então o povo desanima. E aí ela continua dizendo: e por causa de vocês todos perderam a coragem. Amados, eu quero dizer para vocês que a Raabe está nos dando um relato daquilo que nós hoje que entendemos e somos filhos de Deus, como é que o inimigo das nossas almas, como aqueles que estão lutando contra nós, nos veem, quando nós sabemos da autoridade e do poder que nós temos como filhos daquele Pai, daquele Deus Todo-Poderoso e o Deus de amor. Eles sabem que eles não podem, eles não têm o que fazer, porque o Senhor abre o mar, o Senhor vence as guerras, Ele é o Senhor dos exércitos. E quando os demônios olham para um filho de Deus que sabe quem é, e toma a postura de quem Ele é, e age no poder do nome de Jesus, eles estremecem, eles desfalecem, eles perdem as forças. Saiba disso, meu irmão. Raabe está nos dando uma narrativa humana, mas isso da mesma forma acontece no mundo espiritual, quando você entende o poder que há no nome de Jesus, e quando você usa esse nome com fé, para defender tua casa, para defender o teu lar, as tuas coisas, os seus filhos, os seus bens. Saiba disso. Deus é todo poderoso na sua vida. E ela continua dizendo: pois o Senhor, o seu Deus, não o meu, o seu Deus, ó espiões, o seu Deus é Deus em cima nos céus e Deus embaixo aqui na terra. Ele não é qualquer um, Ele é Deus lá em cima e Ele é Deus aqui embaixo. E esta mulher, amados, quando você pensa em Raabe, talvez você pense numa velha, você pensa numa pessoa já. Eu vejo Raabe como uma moça, eu vejo Raabe como uma pessoa nova. E essa mulher, ela está diante de uma situação que você vive muitas vezes, que eu vivo, e ela tem uma postura que talvez nós não tenhamos e devemos aprender. Agora ela vai chegar para esses homens, e olha o que ela fala no versículo 13. Vamos ver no 12, ela diz assim: juram-me, ela está fazendo um acordo, uma aliança, um juramento, pelo Senhor, o Deus deles, que assim como eu fui bondosa com vocês, aleluia, aquilo que nós semeamos, amados, volta, né? Assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com minha família. Amados, às vezes a gente se sente como essa prostituta, uma mulher mal vista, uma mulher sem classe, uma mulher sem dinheiro, uma qualquer, mas Deus olha de maneira diferente. Quando ela olha o coração, quando Deus olha o coração, e esta mulher, ela tem um coração, ela está dizendo assim: seja bondoso para com a minha família. Mas eu quero te falar uma coisa: não mexa com família. Mexeu com a família, mexeu com o plano de Deus, mexeu com o projeto de Deus, mexeu com aquilo que Deus ama. E eu creio que quando Raabe, ela solta essas palavras, o coração de Deus palpitou mais forte. Ela estava olhando para a sua família, ela quer o bem da sua família, ela quer o bem daqueles que são seus. E ali a palavra diz assim: livra-nos da morte, livrem-nos. Mas você viu que ela não coloca para ela coloca para a família: livrem-nos da morte. E ela faz um acordo com aqueles espiões, e eles aceitam um acordo. Ele diz: olha, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, o dia que nós entrarmos, para conquistar a cidade,
todos os da sua família, que eles não estavam na casa, tragam eles para casa, que nós asseguramos a integridade física deles e está validado o nosso acordo. Se eles não estiverem dentro da casa, nós não nos responsabilizamos. E para sabermos qual é a tua casa, coloca um laço vermelho na janela para que vejamos do lado de fora. Amados, no momento em que esses homens, no dia seguinte, no momento que ela desce eles do muro, ajuda-os a escapar, ela vai lá e coloca o laço já na janela. Ela não perde tempo, ela não espera para praticar o certo depois. Ainda tem tempo, porque eles vão embora, vai levar uns 3, 4 dias para chegar lá no acampamento, até aquele povo todo marchar, eles vão ainda, demorar. Não, ela não perdeu tempo, ela correu e colocou o laço. Amados, quando nós entramos em Jesus Cristo, quando nós aceitamos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, não perca tempo, começa a colocar em prática a aliança que você fez com Jesus, começa a ouvir a sua palavra e já começa a praticar essa palavra, pois a tua vida vai ser transformada. Eu vejo nessa mulher, uma mulher, amados, pensa nessa situação, de repente 2 hóspedes, 2 pessoas que adentram a sua casa, você tem uma pousada e agora vem o teu presidente, Quando fala rei, a gente não tem uma noção. O presidente do teu país destacou a Polícia Federal e entrou na tua casa a Polícia Federal porque você está com 2 pessoas que são inimigas do país. E ela diz, não, é verdade, eles estiveram aqui, mas não estão mais, já foram embora. Ela coloca a vida dela em risco. Mas por quê? Porque ela mesmo declarou depois para os espias, vocês vêm em nome do Deus do céu, em nome do Deus da terra, esse é o Senhor, e eu não servirei a ninguém além deste Senhor. Existe um rei aqui nesta terra, mas eu não temo este rei, eu quero servir o rei dos céus e o rei da terra. E ela faz uma aliança. Amados, eu vejo aqui uma pessoa que toma uma decisão tão radical, colocando em risco a sua vida. Amados, Jesus diz que aquele que perde a sua vida por amor a Ele, ganha a vida. Aquele que morre para este mundo, vive em Cristo eternamente. Não muda nada, é a mesma coisa. Talvez você esteja se sentindo abatido, abalado, enfraquecido, desanimado, mas o sentido é inverso. Raabe diz, e nós nos enfraquecemos sim, mas porque ouvimos que aquele que é todo poderoso está do lado de vocês e não do nosso. Eu estou do lado errado, eu quero passar para o lado certo, eu quero estar com vocês. Esta moça, esta mulher, ela teve uma visão que muitas vezes a humanidade, uma grande parte da humanidade e até mesmo aqueles que estão dentro da igreja de Cristo Jesus não tem esta visão, que nós estamos do lado do Deus Todo-Poderoso, daquele que está acima de todas as coisas. Vai vir guerra, vão derrubar as muralhas, mas eu ficarei ilesa, porque o Senhor vai me proteger, e aqueles que atacam serão os que me guardarão. Você tem que entender, meu irmão, minha irmã, que não importa o que o mundo está agora assustado, chorando, se abatendo, nós sabemos que o nosso Deus, o Deus do céu, o Deus da terra está no controle. Se existe uma praga sobre essa terra hoje, Deus está permitindo esta praga, esta pandemia. Ele permite ela alastrar a humanidade, porque Ele quer uma resposta do homem. Raabe tinha uma resposta.
resposta. Raabe, ela disse: eu estarei do lado do Deus do céu e da terra. Qual é a nossa resposta hoje com as nossas atitudes? Estaremos do lado do Deus dos céus e da terra? Ou ficaremos do lado deste mundo? Não, rei, ele está aqui, eles estão escondidos ali no telhado. E aí o rei, o presidente daquele país ia lá e ia matar aqueles homens. E ela teria se colocado do lado do inimigo. E ela teria perdido a sua chance de salvação eterna. Muitas vezes nós estamos perdendo a vitória que Deus já deu em nossas mãos, porque ficamos do lado errado. Porque não temos a coragem que essa mulher teve. Para Josué foi falado, a boca de Deus disse: seja forte, tão somente seja forte e corajoso. Mas Raabe não teve essa voz. Raabe não ouviu a voz de Deus. Josué ouviu. Da onde veio? Porque da onde veio essa coragem? Da onde veio essa sabedoria? Ela ouviu que o mar havia se aberto e quem abriu foi Deus. Ela ouviu. Você tem ouvido a palavra tem falado contigo, então tome uma postura, se coloca no teu lugar como filho de Deus, como aquele que tem autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta essa bandeira, Jeová Nissim, e vai para cima, vai trabalhar, vai fazer o que é certo, vai cuidar da tua família, vai sonhar com o teu futuro, mas não deixe nada tirar você do caminho do Senhor. E há uma preocupação muito grande. Muitas vezes você pensa que não, mas você não tem ido mais à casa do Senhor quando ela está de portas abertas. Você não tem deixado, porque o emprego roubou você da casa do Senhor. Mas eu quero te dizer, saiba que é o Senhor que abre portas. Mas Deus não abre uma porta para tirar você da presença dEle. Nós precisamos tomar decisões. Muitas vezes as pessoas estão dando desculpas para não estarem aprendendo, ouvindo a voz de Deus, na casa de Deus. Foi isso que Deus me mostrou antes de eu começar esta palavra. Eu vi algumas situações, pessoas inventando mil desculpas para não irem à igreja. E aí está o teu fracasso, aí está a derrocada, a derrota daquele que sabe que o único Deus que existe é o Deus da terra e o Deus do céu. E a gente começa a tomar uma postura de fracassado, uma postura de se afastar da voz do Criador, porque na igreja é através da palavra que Deus fala, que Deus incomoda, que Deus mostra o caminho, que Deus cura, que Deus restaura e que Deus alinha. Querido, volta para a casa de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos nesses tempos difíceis estão abandonando a casa do Senhor. E o Senhor diz: eu estou atento, estou vendo, e eu estou lhe chamando de volta para a minha presença. Não pense que me agrada você estar longe da minha casa. É lá que o Senhor fala contigo, é através da palavra profética. Toma uma postura, olha o que essa mulher fez. E olha o que aconteceu na vida dela. Passado um tempo, eles voltaram, e você conhece a história. Os muros de Jericó vieram abaixo. E o povo entrou e tomou aquela cidade. Mas lá no capítulo 6, versículo 22, diz: olha, amados, veja bem o que acontece. Vou começar do versículo 20, 6, versículo 20. Josué disse quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava.
e tomaram a cidade, consagraram a cidade, destruindo a fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que havia ali. Josué disse aos dois que tinham espiado a terra: entre na casa da prostituta, tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Deus é fiel. Foi feito um juramento, foi feita uma aliança. E agora os pais dela e os irmãos e as irmãs delas estavam a salvo. Porque uma pessoa de coragem, uma pessoa de fé, enfrentou todas essas dificuldades e adversidades que chegaram na porta da casa dela, mas ela se posicionou do lado de Deus, ela se posicionou do lado correto. Qual o lado que você está se posicionando? Você hoje tem sido fraco e abandonado a voz de Deus, deixado de ouvir a voz de Deus, é derrota. Mas se você se posicionou, indo à casa do Senhor, assistindo esta live, buscando o Senhor, buscando a voz daquele que é o seu verdadeiro pastor, você vai ver a vitória. E isso não foi a última notícia boa na vida de Raabe, porque Raabe, nesse dia, ela e sua casa foram salvos. Porém, eu quero ler um versículo aqui, amados, porque a palavra do Senhor diz que com amor eterno te amei. Eu vou até voltar aqui. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Agora Deus vai falar para você em Oséias capítulo 11, versículo 1, perdão. Oséias capítulo 11, versículo 1 diz assim: quando Israel era menino, quando eles estavam lá no Egito, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quando ele era menino, filho, criança. E ele diz aqui, no versículo 2: mas, como os chamavam, assim se iam da minha face. Quanto mais eu chamava-os meu filho, mais eles iam embora, mais eles se afastavam de mim. Será que existe alguma semelhança na nossa vida hoje? E eles sacrificavam aos Balaíns e queimavam incenso às imagens e escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Deus estava trabalhando naquelas vidas para trazer eles a uma realidade, a realidade de conhecer ao Deus vivo de perto. E lá no versículo 4 ele diz: atraí-os com cordas humanas, situações que Deus provoca na terra. Ele não é o Deus da terra. Situações que ele provoca, ele atrai a humanidade com laços de amor, e fui para com eles como os que tiram o jugo sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Sabe? Tirar o jugo da sua boca, da sua queixada. Aquele freio que o cavalo tem, sei lá, alguma coisa parecida assim. E lhes dei mantimento. Esse é o Deus de amor. Esse é o Deus que nos tira das escravidões desta terra. Esse é o Deus que não quer nos ver escravizados com as coisas deste mundo e nos tira para Ele com amor. E aí, amados, para encerrar, para terminar essa palavra,
Se você for lá em Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 6, eu vou ler para você, que diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, a genealogia de Jesus, da onde ele veio, seus antepassados, filho de Davi, filho de Abraão. E ele diz que lá, que versículo é esse? 1, 2, 3, 4, acho que no 5 ele diz: e Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth e Obed. E Obed gerou de Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Você percebeu a Raabe, a prostituta de Jericó, agora uma mulher honrada, uma mulher que entrou para a genealogia. Ela não só fez aliança com Deus, com o povo de Deus, e ela foi tomada por esposa por esse Salmão. Esse Salmão, nela foi gerado um filho chamado Boaz, que se casou com Ruth. Você se lembra do Boaz que se casou com Ruth? E desta descendência veio Davi, veio Salomão, até chegar a Jesus Cristo. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo de melhor para você. Muitas vezes você está lá numa situação que você pensa: não tem menor chance. Tem. É só tomar o caminho certo, é só se alinhar com Deus, é só pedir para que Ele pegue você pela tua mão, para que Ele te encaminhe nesses tempos difíceis, te fortaleça e te honre. Ele é contigo, meu irmão, minha irmã, e Ele vai te amar. Com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí. Deus está te atraindo com bem. Essa palavra é um bem para a sua vida. Toma posicionamento. Deixa de andar como se não tivesse uma igreja, como se não tivesse um Deus sobre a tua vida. Se coloca numa postura correta. Se coloca em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e viva uma vida feliz, porque é Ele que vai abrir os caminhos para você. Fica essa palavra, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua descendência, toda a sua geração, em nome de Jesus Cristo. Fica aqui o meu coração, aqui meu carinho para você. Essa palavra é uma bênção para a sua vida. Deus os abençoe, queridos. Uma ótima noite, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.